Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje aqui reunidos para mais um episódio do Contraponto Podcast e hoje vamos tratar de um assunto, estamos de volta hoje com o assunto com o direito das famílias, depois de alguns episódios que os doutores quiseram trazer para falar só de política. Hoje finalmente voltamos ao assunto que mais eu tenho apreço e hoje para tratar de um tema super relevante. Estaremos recebendo hoje a doutora psicóloga, a doutora Milene Vasconcelos. E o tema hoje que nós vamos abordar, esse bate-papo, tenho certeza que muito informativo, os reflexos jurídicos e psicológicos da separação dos pais na vida dos filhos. Está comigo hoje aqui o doutor Glaidemir Rezende e o doutor Rafael Ramos. Doutor Glaidemir, fala pra gente. Boa noite, doutora, pela sua presença. É um grande prazer estar contigo aqui nesse momento. Espero que seja bem proveitoso, né? É um grande prazer e que a gente possa estar ajudando a nossa comunidade, de certa forma, a se esclarecer por pontos tão importantes. Boas-vindas para ti, doutor Rafael. O momento pedia, né, certos temas. A gente tenta sempre trazer algo para o programa que esteja sendo um assunto do cotidiano. E agora que nós passamos pelo período eleitoral, um período conturbado, tivemos aí nossos candidatos eleitos, né, uns sim, outros não. Finalmente a gente pode voltar para as nossas vidas comuns, nossas vidas cotidianas, e nada melhor do que falar sobre aquilo que está conosco todos os dias, que é o nosso seio familiar. Então, a gente trouxe aqui uma figura, uma mulher, uma pessoa que estuda, trabalha com isso, que sabe o que fala, que muito melhor do que nós aqui vai poder opinar e poder explicar para o pessoal de casa. Então, doutora, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa, espero que a doutora goste. E agora eu passo a palavra porque o pessoal de casa quer te conhecer, com certeza. Fala pra gente, quem é a doutora Milena? Boa noite, eu sou psicóloga, né, há 20 anos, quase 20 anos, na verdade. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Eu agradeço muito o convite, a confiança para estar aqui nessa roda com pessoas tão renomadas. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui e espero de verdade poder contribuir com esse debate. Fala pra gente um pouquinho, doutora Milena, em relação acerca da sua formação. A senhora é psicóloga, qual é a sua área de atuação, no consultório, em que área específica? Eu sei que a psicologia tem diversas áreas de atuação, né? Qual é exatamente a área que a doutora atua? Então, doutor Saulo, eu sou formada há quase 20 anos, como eu falei. Durante a formação, eu fiz a terapia cognitivo-comportamental, né, até por uma opção pensando mais em uma abordagem que visasse mais a questão de pesquisa, de ciência. E depois fiz mestrado na neurociência, também na mesma instituição, que foi a PUC. Eu comecei em Campos, mas depois fui para o Rio. Né, eu estava bastante insatisfeita com a instituição daqui, por estar começando, ser o primeiro curso de psicologia em Campus, ser a primeira instituição que trouxe o curso, né, e não tinha nem sede própria. Então, essa insatisfação me fez buscar a ida para o Rio, junto com duas amigas, que hoje são amigas, enfim, da minha vida e de profissão. A gente começou a faculdade aqui, mas terminou lá. E eu fui muito por essa linha, buscando sempre questões que evidenciavam mais as questões da psicologia. Então, foi pela terapia cognitivo-comportamental, neurociências, onde fiz o mestrado. A minha especialização foi em neuropsicologia e em saúde mental e desenvolvimento infanto-juvenil. O que muitos não sabem, até as pessoas que convivem comigo de perto, é que quando eu estava no segundo período de psicologia, eu fiz vestibular novamente e entrei na faculdade de Direito. E aí lá eu fiz um ano de faculdade, mas não me encantou tanto quanto eu imaginava, né? Eu fui visando mais a psicologia jurídica e aí segui plena e feliz aí na psicologia. Então hoje eu atuo, né? A minha abordagem de base é a terapia cognitivo-comportamental e a neuropsicologia. E quando eu voltei para Campos, já com a minha maternidade, eu tenho um filho de 8 anos e uma menina de 7, eu me encantei, eu fui mergulhando muito na disciplina positiva e na terapia de esquema, que hoje são as minhas abordagens, enfim, que eu mais atuo de prioridade na clínica, né? Exatamente por buscar nelas a questão da conexão. Então, na disciplina positiva e na terapia do esquema,
É óbvio que tem essa contribuição da neuropsicologia, da terapia cognitivo-comportamental, mas na disciplina positiva e principalmente na terapia do esquema, eu conseguia enxergar muito além do comportamento. Então, assim, e da parte cognitiva. Então, eu entrava mais em contato com as emoções ali dos pacientes, das crianças em questão. Entendi. Então, eu tenho certeza. A doutora quase teve o pezinho aqui na nossa área, né? Quase. Por pouco. Quase. Mas o universo ele foi bacana comigo, porque de alguma forma ele me trouxe recentemente aí nessa caminhada aí também. E a gente no vai trabalho falar sobre jurídico. isso. A gente aqui. estava conversando aqui, né? É uma coisa muito importante, por exemplo, assim, que nós, basicamente, o doutor Saulo tem especialização em direito de família, eu também tenho direito de família, o doutor Rafael também, junto comigo, também faz a área criminal e também pega alguns casos de direito de família. Então, de certa forma, a gente está sempre muito ligado a essa questão da sociedade. E nós, advogados, muitas vezes, né, eu até digo o seguinte, que nós somos um termômetro da sociedade perante o judiciário. Que geralmente nas nossas cadeiras a gente só encontra pessoas abaladas psicologicamente, né? E com isso, esse abalo psicológico, a gente acaba tendo que ser, sem ser, um pouco psicólogo. Hoje, por exemplo, eu fiz uma audiência que você via que o divórcio já tinha acontecido tecnicamente, mas o emocional ainda estava aprisionado. Eu até cheguei a falar com a minha cliente, falei, você ainda não se divorciou, porque você não conseguiu romper essa base para poder seguir com a sua vida, e o seu ex-marido já seguiu, e ele está te ferindo por ter seguido. Né? Então, a gente sempre está ligado, para a gente é muito importante ter pessoas ao nosso lado com conhecimento para nos assessorar, nos ajudar, porque a gente vive hoje, pelo menos ao meu ver, uma sociedade muito desequilibrada emocionalmente. As famílias estão muito corrompidas, né? E muito fragilizadas emocionalmente, numa busca constante por algo que nunca se satisfaz. Então, é muito importante a gente ter uma pessoa como a senhora aqui para nos ajudar a entender um pouco mais, para colaborar com as nossas funções. O direito e a psicologia, eles estão muito próximos. Muito. Né? Eu costumo dizer que andam de mãos dadas, né? É verdade. Né? E hoje, acho que até a própria apresentação da doutora já deixa claro que como que ela vai poder nos ajudar aqui hoje. E para a gente adentrar ao tema, eu vou ler até uma frase que retrata exatamente isso que você falou. Porque o nosso tema é os reflexos jurídicos e psicológicos da separação dos pais na vida dos filhos. Eu tenho certeza que essa análise psicóloga a doutora vai fazer muito bem. E uma frase que eu li estudando, de Marta Medeiros, numa crônica, ela diz que despedir-se de um amor é despedir-se de si mesmo. É o arremate de uma história que terminou, externamente, sem a nossa concordância, mas que precisa também sair de dentro da gente. Então é isso. Muitas vezes as pessoas procuram um advogado para se divorciar, para cuidar de guarda, cuidar de pensão alimentícia, mas dentro dela ela ainda não conseguiu se divorciar. E aí carrega toda a mágoa de um fim de um relacionamento para um processo de divórcio que acaba se arrastando por longos e longos anos, coisas que poderiam simplesmente resolver numa conversa, numa mesa de conversa, principalmente, sobretudo, com a ajuda de psicólogo. Então, eu sempre oriento, quando um cliente chega lá, sobretudo num processo de divórcio, eu primeiro pergunto, mas tem certeza que esse é o momento? Porque nas fases, a doutora pode falar melhor do que eu sobre isso, que o divórcio é um luto em vida. E esse, assim como o luto, tem as fases desse luto, né? As fases que talvez a gente tem que tentar encontrar um momento certo para, de fato, buscar ajuda profissional. Porque não adianta você buscar ajuda jurídica se você ainda não está psicologicamente preparado para lidar com isso. O que a doutora pode nos acrescentar em relação a essa situação? De fato, de você não estar ainda preparado para entrar num processo de divórcio e arrastar todos os dilemas de um fim de um relacionamento para dentro de um processo. O que eu percebo, doutor Saulo, assim, que muitas das vezes o divórcio ele fica sendo postergado, né? Então, assim, eu vejo um estigma muito grande com relação ao divórcio, porque ainda carrega-se um peso de fracasso. Então, muitos casamentos eles vão tombando para não chegar nesse processo de divórcio. E quando chega, né, ele já está de uma dimensão tão grande, num nível tão grande, que as coisas estão totalmente atropeladas. Para mim, todos os problemas, todos
se resolvem primeiro as pessoas estando de alguma forma com saúde emocional, né? Porque as nossas escolhas, elas são emocionais, né? Nós somos seres emocionais que pensamos, nós não somos seres que pensam somente, né? Tanto que a gente nasce com um cérebro muito imaturo, né? Com 30% dele formado, e o que a gente consegue é sentir conforto e desconforto. Depois que vai sendo elaborado e vai processando melhor. Então, assim, o processo de divórcio, ele é muito atropelado por questões emocionais. Né? É difícil você ver uma pessoa, um indivíduo, onde ele planeja um divórcio de uma forma saudável, que vai se trabalhando para isso, que vai pensando de que maneira pode se reestruturar. Ao contrário, a gente vê quando o negócio já toma uma proporção, está com traições e, enfim, toma uma proporção hoje em dia com a mídia, então, muito maior. Enfim, o divórcio ele é péssimo, para falar a verdade, ele é péssimo, mas hoje a gente tem estudos que mostram que pior ainda, bem pior, uma família, um casal, estando em uma relação conflituosa ou não saudável, não feliz. Isso com relação aos filhos, tá? Sobretudo quando tem filhos, na verdade, essa pesquisa se relaciona com a questão das crianças. Uma outra pesquisa interessante também é que foi feito um estudo com criança, 1 ano após das crianças de pais divorciados. E o que foi mostrado é que houve uma melhora acadêmica e social 1 ano após do divórcio, comparado à época em que esses pais estavam juntos. Ou seja, né, as pessoas têm a ideia de que o divórcio é muito ruim, e de fato é um fator vulnerabilizante, mas esquecem que o contexto que está contrapondo ao divórcio, muitas vezes é muito pior. Às vezes uma relação que é movida pela violência doméstica, e aí acaba aquela criança ali que sofre a violência de forma reflexa, né? Certamente é muito mais positivo para essa criança estar com pais separados do que vivendo dentro do núcleo familiar em que é vítima de violência. Então a gente vê justamente o contrário, né? Algumas famílias tendem a se esforçar em manter o casamento achando que aquilo seria mais vantajoso para o seu filho, só que a gente tem um efeito contrário. Exatamente. Na verdade, se você quer proteger o seu filho, você deve, de certa forma, até se proteger, porque você teria que romper aquele relacionamento e conseguir seguir em frente. Agora, ainda que você consiga romper esse relacionamento para que possa seguir em frente, né, com o divórcio, é importante também que no decorrer do divórcio, aqueles ex-cônjuges também saibam separar o fim do relacionamento que não diz, que não reflete no fim do vínculo que o casal tem, que são os filhos. Porque é um vínculo para a vida inteira. Isso é o básico. Né? Certo? De fato, isso aí Parece chover no molhado a gente falar sobre isso, isso, que as pessoas têm dificuldade de realizar isso com a própria vida, né? Saber que uma criança é um vínculo para a vida inteira. Às vezes o óbvio precisa ser dito. E é uma frase que eu sempre falo, que o fim da conjugalidade não é o fim da parentalidade. Exato. Né? Eu sempre falo que a família, o casamento acaba, mas a família persiste. Na verdade, a família ela não acaba, ela é transformada pela separação. E às vezes é difícil alguns pais entenderem isso, e, na maioria das vezes movida por essa questão emocional, que não consegue separar e deixar de viver a conjugalidade e passar para uma fase que vai ser exclusiva de parentalidade. E é interessante que essa questão que você falou, doutora, da pesquisa, é que isso talvez seja em caso de uma separação em que tenha ocorrido de forma... Óbvio, né? De uma forma mais leve. Leve, talvez consensual. Não necessariamente, mas assim, não de uma forma tão impactante. Minimamente eficaz ali, né? Sim. Minimamente respeitosa, pelo menos, né? Porque às vezes a gente vê que o divórcio ele começa muito antes de você decidir. Né? Enquanto o casal está junto, ali já aconteceu o divórcio. E às vezes ele só vai, de fato, acabar muito tempo depois da própria decisão judicial. Então, é importante que, sobretudo quando tem filhos, que essa situação seja amenizada, porque para a criança não possa não sentir. Né? Nesse caso, quando o divórcio, essa mágoa é trazida para o relacionamento, a criança certamente, os impactos que essa criança sofre na primeira infância, na adolescência, certamente ele vai ser acompanhado até a vida adulta. Totalmente. Doutor, também eu percebo o seguinte, né? Muitas vezes
A gente vê uma série de frases no início do relacionamento, tais como: se a gente vai casar, se não der certo, a gente separa. Então a pessoa já entra no relacionamento se preparando para a saída, né? Enquanto outros que às vezes está com aquela pessoa está se jogando de corpo e alma. Outro fato também que eu observo também, a base religiosa também influencia muito na decisão de se arrastar pelo casamento, pelo aquele período muito grande. E, claro, também o velho preconceito, que não adianta a gente tentar botar um lençol e dizer que não existe, porque ele existe, o preconceito com mulheres casadas, separadas, coisas assim. E a vida é muito mais difícil para elas. A gente observa que as mães têm tripla jornada. Ela tem o trabalho, tem os filhos, tem a casa, né? Então, tudo isso existe uma sobrecarga. A gente ainda encontra hoje empresas que não contratam mulheres quando sabe que ela tem filhos menores. Então, tudo é muito mais difícil, o que acaba forçando. É a questão da sociedade, a questão da religiosidade, é a questão do machismo, né? É a busca por tentar o filho ser feliz, mesmo sendo infeliz, que acaba mantendo esse relacionamento e não solta dessas amarras, que acaba, de certa forma, trazendo prejuízos ainda maiores, porque vem a falta de respeito, vem o dano, a agressão não só física, mas a psicológica, né? E aquelas pessoas começam a se sentir desamparadas, a família às vezes é contra, bota a culpa às vezes na mulher sem ter, pelo fim do relacionamento. Então é uma série de conjunturas que se vêm durante o divórcio, pressões de todos os lados, que acabam trazendo uma adrenalina muito maior do que se deveria. E acaba, de certa forma, afetando nos filhos. Porque é muito comum a gente ver também os pais usando os filhos para atacarem uns aos outros. Né? Eu vejo assim, dois pontos que acho que favorecem esse casamento se perpetuar, principalmente pela parte feminina, pela parte da mulher. Não estou falando que só acontece com mulher, mas nesse ponto, uma das coisas que favorece, existe essa questão cultural, né? Existe uma pressão da própria família, né? Que é quase que se envergonha de falar que a filha é separada, né? É por aí. Mas isso acho que tem dois pontos que eu acho que favorecem muito. Um é que, pelo nosso histórico, a gente percebe que foi muito confundida a questão de virilidade masculina, né? Existe um desejo do homem ser forte, ser viril, e é uma linha muito tênue, esses comportamentos com comportamentos tóxicos, né? Essa coisa de controle e tudo mais. Então, isso é um ponto que as pessoas, às vezes, idealizam, que era aquele homem másculo e tal, mas, na verdade, isso no caso das mulheres, né? Mas, no caso, ali, quando vai ver nos bastidores, não é bem assim. E um outro ponto que eu acho que é o mais importante, que eu vejo muito acontecendo na prática clínica, inclusive, é porque a gente vem de uma educação, né? Eu acho que todos nós, aqui de uma maneira em geral, e ainda é a educação padrão, né? É uma educação autoritária. Então, assim, a gente vem de uma criação onde existe uma hierarquia. Então, o pai e a mãe manda e o filho obedece. Acredito que tenha sido com vocês assim, claro. Né? Então, é o padrão, mas não era para ser claro, né? Não era para ser assim. Porque, vamos pensar, se a gente é criado num ambiente onde meu filho ele é pequenininho e eu começo a mostrar para ele que eu sei o que é melhor para ele, que eu que mando e ele tem que apenas que obedecer. A primeira relação dele acaba sendo com os pais, os cuidadores, né? Mãe, pai ou cuidador. Ele começa a aprender que amor é isso. Amor é mandar. A pessoa que manda, a pessoa que me ama, que cuida, que me protege, é a mesma que me machuca. É a mesma que se eu tirar uma nota vermelha, uma nota ruim, eu apanho, eu fico de castigo, eu sou punido. Então, eu aprendo desde cedo que o amor ele está ligado à dor, a desrespeito. Isso é entranhado na educação. Não tem como uma criança crescer... Na verdade, seria a educação padrão sonha com isso, de você virar para uma criança e falar assim, olha, você me obedece, faz tudo que eu mando, não me desrespeita, mas quando você crescer, nada de ser submisso, ser bobo, você tem que ter autonomia, não deixe ninguém mandar em você, larga de ser influenciado. Aonde faz essa troca? Como é que você ensina isso? Como que faz essa virada? Então, assim, essa educação, ela é linda, dita como meu filho não faz isso, meu filho não apronta, meu filho não faz birra, como forma do tipo, olha como eu sou bom pai, boa mãe. Mas está muito carregado dessa mensagem de submissão, de rendição. Então, essas pessoas que não são só mulheres, tá? Eu tenho até na clínica isso,
Existem homens que vivem essa relação. Né? Então, porque vem de relacionamento dentro de casa, desde pequenininho, aprendeu essa submissão, aprendeu essa relação de amor com desrespeito. A forma como você é educado, ela é carregada com você para o resto da sua vida. Totalmente. E eu vejo que muitos pais, eles acabam confundindo, de fato, o que é comandar, o que é dar ordens, do que é educar. É claro que você não vai deixar uma criança tomar as rédeas da casa. Né? Nós temos pais que mudam o cardápio do almoço porque o filho não quer comer vegetal, o filho quer comer macarrão. E aí a família vai cozinhar o que a criança quer. Vai deixar de visitar um parente porque a criança não quer visitar aquele parente, a criança quer ir para o parque e brincar. E os pais acabam se programando conforme a vontade do seu filho. Não é isso que é educação. Não é isso. Agora está em muito alta, eu já até vi a doutora falar, agora, educação positiva, né? Claro que já tem até meme das pessoas falando sobre isso, né? Quer isso ou aquilo? Você quer isso ou aquilo. Você fala, não quer isso, então você vai querer isso aqui. O marido fazendo isso. Até o marido faz com a esposa faz com o marido. Você quer me dar o dinheiro, vai me dar no Pix ou vai me dar em mãos? Enfim. Mas então, essa situação, que até puxando um gancho para o nosso tema, especificamente em relação à questão do divórcio e os reflexos nas crianças, o que a doutora pode falar em relação quando o divórcio ele impacta na vida de crianças e adolescentes e qual é o impacto a longo prazo? Acho que reflete um pouco isso que a doutora está falando em relação a essa educação que é feita de forma autoritária e, sobretudo, num contexto em que os pais estão passando por um processo delicado e tormentoso de um divórcio. Muitas vezes até com disputa judicial aí. Exatamente. Então, o divórcio, como eu falei, assim, ele é um fator vulnerabilizante. Ele é péssimo para a criança, né? Mas não é o único. Então, assim, existem outros fatores que são também muito prejudiciais. Luto, abuso físico, psicológico, sexual, bullying na escola, mudança de cidade, são números, né? A ausência de um dos pais por um longo período de tempo, por conta de trabalho muitas vezes, negligência, abandono, enfim, tem uma lista. É óbvio que o melhor dos mundos seria que esses pais não se divorciassem, mas, como eu falei, também acho que, tenho certeza, porque as pesquisas mostram isso, que o divórcio ele também favorece um ambiente mais saudável para aquela criança, de alguma forma posterior, e sair daquele conflito anterior. Então, assim, acabei me esquecendo da pergunta que você fez, doutor Saulo. Então, os reflexos... a longo prazo. A longo prazo. Então, o que acontece? A criança, ela precisa de proteção e segurança. Isso é um domínio básico para ela. Né? Nós somos seres que a gente precisa, desde bebezinho, se sentir protegido e amparado, né? Sentir seguro. Quando acontece o divórcio, e aí é óbvio que tem diferenças ao longo da vida, em qual momento acontece o divórcio. Isso eu queria também... Né? Eu posso explicar também, assim, né? Mas quanto menor, já adiantando a resposta, quanto menor essa criança, menos entendimento ela tem e ela, mesmo que ela não entenda, ela vai sentir os prejuízos do divórcio. Então, assim, o impacto ele é tremendo, ele é gigante. Principalmente porque dos esquemas que a gente fala que é muito favorável a se desenvolver no processo de divórcio se chama esquema de abandono. Né? Então, assim, as crianças que sentem esse desamparo, essa insegurança, essa desproteção na primeira infância, principalmente, elas estão mais vulneráveis a desenvolver esquemas disfuncionais. O que seria isso? É um padrão de pensamento, um padrão cognitivo e emocional disfuncional, né, negativo, que vai carregar ao longo da vida. Na maioria das vezes, qual seria o impacto desse esquema quando ele é desenvolvido, quando ele é, de alguma forma, né, desenvolvido pela criança? Essa criança ela vai ter problemas de relacionamento ao longo da vida dela. E aí não só relacionamento amoroso, relacionamento de amizades, relacionamento no trabalho, porque muitas das vezes ela começa a ficar muito hipervigil com medo de abandono. Então, assim, ela gruda demais, ela tem um apego excessivo e, obviamente, isso acaba fazendo com que ela sofra exatamente aquilo que ela não queria sofrer, que é o abandono, que ninguém aguenta, ou ela não consegue se relacionar, então são pessoas que entram e saem de um relacionamento, mas não têm um relacionamento duradouro, são pessoas que ficam muito inseguras, porque
essa primeira base, né, da segurança emocional, ela é a base para tudo. Então, para o trabalho, para escolhas de vida. Se você não tem esse primeiro domínio aí, né, bem assistido, desenvolvido pelos pais, é um prejuízo gigantesco. Fora as outras questões, né, como ansiedade, depressão, que podem ser mais temporárias. Mas esse padrão, ele é algo crônico e constante. Doutora, uma coisa me chama a atenção, né? Eu nasci na década de 70. E naquela época, né, toda mãe solteira era tratada como prostituta pela sociedade. E eu nasci também numa comunidade no Fundão chamado Buraco Quente. A minha mãe trabalhava como doméstica e naquela época não tinha CLT. Ela entrava às 6 horas da manhã para fazer o café da manhã e voltava depois que lavava a louça da janta. E no domingo ela trabalhava até meio-dia. Ou seja, fazendo uma análise sobre mim, eu era um garoto, filho de uma prostituta que morava na favela e que vivia abandonado. E eu tenho filhos extremamente amorosos, sou extremamente apaixonado por meus filhos, eu tenho filhos de relacionamento separado que escolheram viver comigo, né? E eu vou falar uma coisa para a senhora. A geração muda de tempo em tempo, né? A senhora não acha também que essa geração de crianças, jovens, adolescentes de hoje não estão muito mimizenta também, não? A geração Nutella, a pergunta dele é Não essa. é uma geração que é a geração que se automutila, é uma geração que fala de suicídio, que frequentam muito mais. Cara, quando que eu imaginar que vai parar no... Entendeu? No psicólogo, fica anos no psicólogo, né? Dá uma série de crises. Eu percebo, tá? Me perdoe se eu estiver errado nas minhas colocações, que a gente está de frente de uma geração também muito fraca para encarar os problemas, né? Sem querer aqui apresentar, porque cada um leva o seu fardo pessoalmente. Mas eu comparo comigo. Né? Então, é lógico que eu tenho alguns traços, por exemplo, assim, eu posso ser menos amoroso do que uma pessoa que foi abraçada. Eu posso ser o primeiro a ter uma atitude mais imponente, né? Mas eu também sou aquele cara que eu sou mais protetor da minha família, né? Que eu mais protejo, que eu mais brigo, que eu sou o primeiro aí na frente, porque a vida me fez ser assim, né? E isso acabou se tornando virtudes, né? Então, por exemplo, assim, eu sou aquela pessoa que eu faço questão de eu sustentar a minha casa, entendeu? Então, a geração, ela muda de tempo em tempo e a gente pode entender que a geração de crianças, de adolescentes de hoje estão mais suscetíveis a esse tipo de problemas do que antigamente ou não? Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Entendi perfeitamente. Deixa eu dividir em 2 pontos aí. Primeiro, você falou da sua vida pessoal, nessa questão da sua história de vida. Eu tomei como exemplo. Não, sim, mas é ótimo para explicar. Porque, assim, quando você falou que acabou sendo virtude, eu vejo da seguinte forma, doutor. Apesar de tudo que você passou, você hoje está bem, está aqui. Mas foi apesar, não foi por isso, por tudo que você passou. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que existe algo que vai além das situações, do contexto. Existe uma coisa chamada temperamento. Então, esse temperamento ele é inato. O que faz a minha personalidade, a sua personalidade, de cada um aqui, tem a ver com o nosso temperamento, que ele é inato, a gente não escolhe, nasceu assim, junto com o contexto que é vivido. Então, assim, o seu temperamento, com o contexto que foi vivido daquela forma, fez a sua personalidade hoje. Não foi esse contexto somente. Então, isso me fez forte, né? E aí, já separando a pergunta, eu acho que já fica claro essa separação. Quando a gente fala de hoje, eu acho que são vários pontos aí que daria para aprofundar em vários temas. Ficar aqui uns 3 dias. Uns 3 dias. Realmente, hoje é mais falado, é mais aceito falar das emoções. Então, os jovens, até pela questão de rede social, eles têm instrumentos que podem expressar isso. Tem uma demanda maior emocional deles,
mas por algo que eu vejo muito na clínica, que a gente pensa que uma boa paternidade é aquela paternidade que o pai dá tudo. Então, assim, o pai ou a mãe dá tudo. Então, assim, nossa, eu estudo na melhor escola, tenho o melhor apartamento, moro numa casa de condomínio, eu dou tudo a ele e ele tá lá, assim, amuado, tá triste, tá rebelde. Isso não é nada para a criança. O que a criança ela precisa, né, é de conexão, vínculo seguro, ela é ser aceita incondicionalmente. Voltando aqui para o ponto do divórcio ou de conflitos parentais, que eu acho que eu posso dar um bom exemplo com relação ao que seria uma validação genuína, é você validar a emoção dessa criança. A gente tenta consertar. Então, como é que seria? Vamos imaginar que uma criança começa a reclamar porque meu pai fez isso, fez aquilo, e aí você começa a falar assim para o filho. Não, mas você tem que entender, porque seu pai fez isso, blá, blá, blá. Você começa a querer que a criança sinta diferente do que ela está sentindo. E o que você vai falar para ela não vai fazer ela se sentir diferente. Vai fazer apenas ela entender que você não está compreendendo ela. E isso é diário, não sei quantas vezes por dia, dentro das famílias. Então, que as pessoas, os pais, não estão preparados, até porque não tiveram, é uma validação genuína. Então, assim, vou dar um exemplo, né? Acabei não falando, mas quando você falou de mulher divorciada, eu me encaixo nesse perfil. Então, por exemplo, quando meus filhos, né? Principalmente o meu filho mais velho, ele vira... Inclusive, eu falei para ele... Gostaria de dizer que eu não sabia disso. Não tem problema. Vou deixar claro que essa informação chegou agora. O meu filho mais velho, quando eu falei que ia vir para cá, ele perguntou de que eu ia falar. Eu falei que era influência, ele falou assim, mãe, então você fala lá assim. Foi muito bonitinho. Ele falou assim, mãe, então você fala lá assim. Eu tenho um filho? Não, você fala assim, eu tenho 2 filhos, mas o meu filho mais velho não gosta muito dos pais separados, não queria que os pais se separassem, não lida bem com isso. Mas que hoje ele está bem melhor e começou a falar do divórcio. Enfim, o que eu queria pontuar com isso é que eu, particularmente como pessoa, e tento trazer isso para a clínica, é validar genuinamente essa criança. Então, quando o meu filho, ou enfim, um paciente que seja, fala alguma coisa do tipo, porque meu pai, vou dar um exemplo em casa, meu pai, ele não cumpre nada do que ele fala, blá, blá, blá. Nossa, filho, caramba, tô vendo que você tá muito chateado. Mãe, meu pai é o melhor do mundo, ele vai fazer... Nossa, que legal, filho, que você tá se sentindo assim. Ou seja, essa validação, eu tô validando o que você sente, independente do que eu penso. É você que está construindo essa história. Então, voltando à questão do doutor aqui, existe uma sociedade hoje, né, uma adolescência, uma juventude, onde eles têm tudo, mas para mim não tem nada. Então, os pais trabalham muito, dão muita coisa material, mas não dão o mínimo, que é essa conexão, essa validação genuína. Carinho. E aí sim, de fato, vai ter mais ansiedade, mais depressão, mais suicídio, né? E vai ser visto como mimimi. Exato. É o e a nível gente de vê sofrimento. muito isso, a gente fala muito, tem até um provérbio oriental que fala que homens fortes, que no caso somos os nossos pais, a gente, criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens difíceis. Então, assim, a gente trabalha muito duro para dar tudo de bom para as crianças e acaba facilitando a vida deles. E aí a gente está criando tempos difíceis para eles lá na frente. Essa que é. E às vezes isso acontece muito dentro do processo de divórcio, né, depois do pós-divórcio, quando os pais que não são muito presentes e querem compensar a presença com o presente. Né? Ao invés de se fazer presente, criando conexão, criando memórias, dão presentes, só ficam com a parte boa no final de semana e não participam das funções parentais, do exercício da parentalidade, de criar, de ter a parte difícil, de ser rígido quando tiver que ser rígido, e só participa da parte boa. Isso normalmente a gente vê muito dentro do contexto de processo de guarda, dos litígios de guarda, seja guarda compartilhada, guarda unilateral, na hora de fixar as convivências. Eu sempre vejo muitas mães reclamando que os pais não participam de forma ativa, né, do processo da vida dos filhos. Às vezes é muito comum os pais chegam no escritório e às vezes dentro de processo bate no peito que é a guarda compartilhada, mas não efetivamente cumprem a guarda compartilhada. Não acham que a guarda compartilhada vai botar no peito para dizer que na hora que tiver que mandar e tomar alguma decisão, ele vai estar lá, porque ele fala que a guarda também é dele.
mas no dia a dia não participa. E eu vejo que isso reflete nas crianças. Entrando nesse aspecto, o que a doutora entende em relação a essa divisão no espaço clínico da doutora, em relação à guarda compartilhada, à guarda unilateral, a influência dessa distinção para a vida de uma criança? Porque assim, eu sempre defendo a guarda compartilhada, porque eu vejo que para a criança é importante que ela vê o pai e a mãe participando efetivamente da vida dela. E não que o pai seja apenas um mero visitador. Daí até que alterou o nome, não é mais, a gente não se fala mais visitação, se fala convivência. Já tem até um doutrinador novo falando que, na verdade, não é nem convivência, seria relacionamento familiar, porque você está relacionando com o seu filho. O que a doutora pensa em relação a isso? Essa questão da guarda, essa disputa judicial de guarda para a criança, como que ela lidar com isso? Doutor, assim, é tão complexa essa questão, porque, assim, é uma coisa na teoria e outra coisa na prática. Então, assim, o melhor dos mundos é que fosse, né, dividido igualmente, todo mundo cumprisse aquilo ali. Mas, assim, tem uma coisa que eu acho que eu prezo antes, que é a questão da segurança, da previsibilidade para essa criança. Então, assim, quando a guarda ela é compartilhada no sentido de igual, a questão da convivência de forma igual, né, a convivência, estou falando nem só da guarda, mas dessa questão da convivência, eu vejo que é uma bagunça na rotina dessa criança. Então, assim, se esse pai ele é ativo, ele dá banho, ele penteia o cabelo, ele faz dever de casa, ok, isso é ótimo, mesmo que seja um padrão diferente. Só que, na maioria das vezes, o que eu vejo é que não necessariamente a mulher, na grande maioria, é que fica com todas as responsabilidades. E o outro, ele fica ali quando dá, quando pode. Então, eu, particularmente, tá? Não sei se tem uma interferência da minha vida pessoal, mas eu acredito que, assim, ter um padrão que seja na casa da mãe, na casa do pai, maior, para que ele tenha uma referência de um padrão de vida, de convivência, do que é rotina. E aí, obviamente, né, por exemplo, eu acho que na grande maioria das vezes acaba sendo final de semana alternado e quarta-feira. O ideal, do meu ponto de vista, é que esses pais tenham um bom relacionamento para que isso possa ser flexibilizado. Então, assim, hoje estou com saudade, posso pegar, posso passar aí, mas que tenha uma prevalência, que seja predominantemente uma casa só, para que eles tenham uma referência de base. Isso é uma opinião. Porque é uma coisa que eu tenho sempre dúvida em processos, porque tecnicamente, né, pela letra da lei, a guarda compartilhada seria você tomar as decisões em conjunto. E, além disso, e que a convivência deve ser equilibrada. E aí, com o passar dos anos, com a evolução do direito de família e da própria sociedade, a gente vê que hoje o pai e a mãe, pelo menos na teoria, estariam em pé de igualdade, sobretudo na criação e participação na vida dos filhos. Mas o que a gente ainda vê no judiciário não é isso. É esse padrão de convivência final de semana para os pais, pega na sexta, devolve no domingo e só pode ver daqui a 15 dias. Por outro lado, você tira, né, desse pai a convivência mais profunda, a criação de laços mais profundos afetivos com o seu filho e sobrecarrega uma mãe que está lá de todos os dias de segunda a sexta, tendo que fazer todas as atividades domésticas, se desdobrar em duas, três, enquanto o pai é pai de final de semana e às vezes isso chancelado pelo judiciário com base nisso que a doutora falou, de que a criança precisa ter rotina. Não tem como dividir numa semana, por exemplo, colocar 2 dias para o pai, 3 dias para a mãe, porque isso vai afetar psicologicamente a criança. A criança tem que ter rotina. Mas aí eu já defendi isso em diversos processos, quando eu estou pelo lado do homem, que seria, eu acho que às vezes, doutora, me corrija se eu estiver errado, que a criança não seria, é muito mais adaptável até do que o próprio homem, do que o próprio adulto. Seria essa rotina, essa criação de rotina, não seria, ela sabe que ela vai estar na casa do pai tal dia, tal dia e tal dia, e sabe que vai estar na casa da mãe tal dia, tal dia, tal dia. Ela vai haver essa previsibilidade. E não necessariamente que tenha que ser somente aos finais de semana. A doutora acha que essa
dessa forma, né? A gente fala que seria uma convivência alternada. Alguns juízes falam que o Ministério Público não gosta, fala que não pode deixar que a criança seja visitação de mochilinha, né? Uma hora está na casa de um, outra hora na casa de outro, e isso de fato pode ser prejudicial. A senhora acha que de fato influencia? Porque se tiver uma previsibilidade para essa criança, e aí eu falo também de experiência própria, eu também tenho um filho de outro casamento, e ele sabe, ele chega, papai, eu sei que hoje eu estou aqui, amanhã eu vou para casa de mamãe, não é isso? Então, assim, ele, na cabeça dele, ele sabe exatamente. Às vezes, como agora a escala da mãe mudou de plantão, ele que me fala, não, papai, eu vou estar com você aquele dia, tal dia. No outro dia eu já vou estar com a minha mãe. E assim, porque ele foi criado dessa forma. A rotina dele é dessa forma. Então, eu não vejo que isso possa, de certa forma, prejudicar psicologicamente o andamento, não sei. Então, se a gente partir do pressuposto que esse pai e a mãe ambos são responsáveis, bons cuidadores, acredito que não. O problema está por trás disso. O problema é que a gente vem de uma cultura onde até então o homem sai para trabalhar e é a mulher que toma conta a vida inteira dessa criança. Ainda. Eu acho que vem mudando com o tempo, mas ainda é a maioria. Vem mudando, mas assim, ainda é como se fosse Ainda assim, a o pai ajuda muito, ele é muito presente. Mas sabe aquela que a gente chama de carga mental? Pergunta quantos pais sabem o quilo da criança, se a vacina está em dia, quando que é o dia da prova, qual é a matéria que está dando, qual é a série que está. Muitos o problema não sabem. É que muitas vezes o afastamento do laço afetivo entre o genitor e o seu filho, muitas vezes é feito pela própria mãe. Né? Nós temos casos aí, relatos de alienação parental, o doutor falou sobre a questão da convivência alternada. E a convivência em qual é feito semana sim, semana não, final de semanas alternados. Agora imagina quando você só vê o seu filho a cada 15 dias e chega no seu final de semana de pegar a criança, a mãe manda mensagem para você. Hoje ele não pode ir, ele está doente, ele vai para casa de fulano de tal, ele vai ter uma viagem. E aí você vai ter uma postergação do período de convivência, ou seja, o laço afetivo em que o pai tenta construir com o filho, que já é pequeno pelo espaço curto de tempo, ele vai ainda se tornar mais prolongado, mais prejudicado. Então, a gente também tem que optar por esse lado, tem que verificar esse lado. Acho que nós como... Doutor, pode até ser, cara, mas pode até ser esse laço de convivência acabar trazendo distanciamento no sentimento. Mas, cá para nós, né? Você tem um filho, você ainda não tem oportunidade, o doutor Saulo sabe muito bem, você tem um filho que ao nascer, o garoto anda parecido com você, tem traço parecido contigo, entendeu? Tu corre no seu braço e te abraça, entendeu? Se um pai não se apaixonar pelaquela criação divina que Deus nos trouxe e você, por causa da falta de convivência, achar que isso vai ser um distanciamento do sentimento por ele, o cara não reconheceu o filho desde o momento que não estava na barriga da mãe. A questão não então, o pai gostar do tem filho. Que deixar bem claro. A questão são as dificuldades que muitas vezes a própria lei impõe para a convivência do pai com a criança. É porque isso aí está muito ligado assim, todo filho biológico, em algum momento, ele vai ter que virar um filho adotivo. Ou seja, mas o só laço de sangue não é suficiente se você não estiver presente, se você não criar conexão, se você não dar afeto, não dar amor. Só o fato de você ter colocado no mundo, se você não for presente, você não vai ter um momento que ele não vai não te reconhecer como pai. Né? Então, assim, essa situação que eu falei, é claro que são casos raros, que deveriam ser assim, de pais que querem ser presentes. Mas a grande maioria, e 95% dos meus clientes são mulheres, eu vejo isso, de pais que simplesmente, após o fim da conjugalidade, simplesmente vira as costas e acha que apenas dar ajuda material é o suficiente e passar os finais de semana está fazendo uma ajuda para a mãe. Né? Está cumprindo com uma obrigação porque o juiz determinou que ele tem que cumprir com aquela convivência. E qualquer solicitação extra está sobrecarregando demais. Não posso. Como assim, eu estou cumprindo o que foi... A gente está falando aqui muito da questão da criança, só que com o passar do tempo, a criança ela vai deixando de ser criança. Ela vai passar a entrar na fase da adolescência, vai passando a ter mais... discernimento sobre a situação em que ela se encontra. E aí eu faço um questionamento, talvez a doutora possa me ajudar. Existe uma idade segura para que a criança ou adolescente possa
passar a ter mais conhecimento, passar a ter mais atitude, mais poder de escolha, ou mais maturidade em relação a isso, ou somente com a maioridade? Como que seria essa situação? Então, assim, a idade segura é difícil. Você está falando de idade segura para tomar Tipo, decisões decidir. e Tomar também... decisões, talvez ter Tá. mais conhecimento, saber exatamente... Ou até mesmo para os pais se separarem, como se fosse com menos dano para essa criança, Exato. é isso. O que acontece? Na verdade, tem prós e contras em todas elas, né? Quando a gente fala de divórcio de uma criança de 0 a 5 anos, essa criança não sabe nada do que está acontecendo, mas ela sente. Então, vai ter impactos, sem dúvida. E ela não tem poder de decisão nenhuma em nada. Quando a gente fala de uma criança um pouco maior, de 6 a 9 anos, essa criança tem levemente uma noção do que é, mas muito pouca capacidade para processar isso. Então, muitas das vezes, ela traz para ela a culpa desse divórcio, dessa separação. Pode tá? ser. E, além disso, existe ainda um modo muito ilusório de uma reconciliação. Ainda tem uma expectativa por mais tempo dessa reconciliação. Com uma idade lá de 12, né, 13 anos, enfim, até 18, eles têm total consciência do que está acontecendo, as implicações do divórcio. Já são respostas comportamentais, consequências, que vai depender muito do contexto de cada criança, da história de vida, das crenças que ela desenvolveu ao longo da vida, dos esquemas que elas foram desenvolvendo. Então, já tem respostas bem variadas, mas muito intensas, porque falando de adolescência, enfim, existe uma intensidade nas emoções. Mas muitos até, eu já vivenciei na prática clínica adolescentes pedindo e falando, nossa, eu queria tanto que meus pais se separassem. Eu falo para minha mãe, eu falo para meu pai, por que não se separa? Mas, enfim, é uma forma intensa e a gente não tem muita previsibilidade de como eles vão reagir, mas tem maior capacidade cognitiva para lidar com isso, de fato. E na vida adulta, enfim, é o melhor dos mundos. Sendo que o que a gente tem que avaliar é que até chegar nessa vida adulta ou até chegar o fim chegar nessa fase onde tem maior capacidade, o que ela está vivenciando. Então, não existe uma fase segura, né, para o divórcio. E para tomada de decisões, é óbvio que quanto maior, eles estão mais preparados, porque tem maior capacidade cognitiva. Né? Quando a gente fala da parte racional do cérebro, que é a parte frontal, lobo frontal, pré-frontal, que é a última a ficar pronta, né? A gente tem essa parte de raciocínio que vai ficar pronta lá com 25 anos de idade. Então, fazer com que crianças de 10, 11, 12, 13 tomem decisões sérias é complicado. Então, quanto maior, mais capacidade, habilidade ela teria para lidar com isso. Né? E quanto menor, menos. Esse tema é bem delicado e o judiciário tem muita cautela em relação a isso, a escuta do menor, né? Sobretudo a manifestação de vontade de uma criança ou até de um adolescente, sobretudo em relação à decisão de com quem quer ficar. Porque acho que nunca deve se fazer essa pergunta para uma criança, né? Com quem você quer ficar. Se for perguntar, ela vai querer falar que quer ficar com os dois juntos, né? Como você estava falando. Até porque não é a vontade, aí, acrescentando o que o doutor falou, não é a vontade de uma criança ou de uma adolescente que vai definir com quem ela vai ficar. Né? Porque no direito de família tem a questão que a gente trata do melhor interesse da criança. Ainda que a vontade dela seja ficar com um dos genitores, quem vai analisar se é o melhor para ela é o juiz. Então, o melhor interesse da criança pode não coincidir com a vontade dela. Então, a gente sempre... Nesses casos, eu sempre defendo que tem que ser analisado, porque é um binômio, né? É o interesse que é melhor para ela, com base, claro, na vontade dela. Acho que a vontade de uma criança, a partir de ter um certo discernimento, tem que ser considerada, mas não somente. Né? Ela tem que ser valorada e levada dentro de todo o contexto familiar que aconteceu para saber se de fato é o melhor interesse e coincide com a vontade dela. E até porque, na verdade, se fizer uma pergunta para uma criança de 10, 11, 12 anos, onde na casa da mãe, por exemplo, vamos estudar, escovar dente, né? E o pai, ou seja, videogame. E aí, obviamente, é uma pergunta bem desleal e cruel com a mãe, né? Certamente, isso vai influenciar muito. E eles não têm essa capacidade de entender que isso a longo prazo vai trazer consequente para eles. Então, doutora, eu sei que o contexto é grande, né? Com muitas pernas, muitas linhas, muitas nuances, mas... com a sua larga experiência no assunto, qual seria o melhor caminho para os casais tentarem compor melhor para evitar que tantos danos venham trazer para os filhos? Como a senhora analisa? Como a senhora
entende ser o melhor caminho. Só acrescentando o que ele está perguntando, se em relação a isso, se existe um momento certo para sentar e conversar, falar ou com a idade, se tem uma idade certa ou com o momento certo para sentar e falar, olha, papai e mamãe está se divorciando. E contar se existe esse momento, isso é importante que se faça. Então, respondendo primeiro a sua pergunta, esse momento eu acho que ele está muito ligado ao momento em que as coisas estão muito claras, né? Muitas vezes os pais se atropelam e falam para a criança, olha, a gente vai se separar no calor da emoção, onde, na verdade, é preciso ter já uma base, já ter um entendimento de como vão ser as coisas, quando vai sair de casa, quando não vai, para onde que vai esse pai ou essa mãe. Ou seja, essa previsibilidade, ela precisa ser levada em consideração. Esse momento, ele precisa ser uma conversa clara, transparente, fornecendo essas informações para essas crianças, deixando a porta aberta para que ela possa perguntar sobre qualquer coisa, acolher essa criança porque ela vai expressar uma frustração, um choro, e os que não expressam é o que me preocupa mais, tá? Então, silêncio, esse é um ponto importante. Eu acho que isso é um ponto bem, bem interessante. Então, assim, o momento certo é quando, na verdade, está bem resolvido dentro do emocional dos pais, onde as coisas até mesmo de forma mais concreta, casa, vista, enfim, tudo amarrado para que seja respostas mais objetivas, não do tipo, vai se separar e vai para onde? Não sei. Né? Então, isso vai gerar uma insegurança maior. Né? Esse é o primeiro ponto. Respondendo a outra pergunta do doutor ali sobre a questão de qual a solução que se daria a tudo isso, eu volto a falar, assim, eu sou apaixonada por uma palavra que se chama conexão. Então, acho que essa conexão, ela salva vidas, enfim, ela para mim se tivesse que escolher uma palavra, quando se fala de divórcio, de relacionamento, de parentalidade, seria a palavra conexão. E aí, óbvio que a conexão com esses filhos é muito importante, mas a conexão consigo mesmo também, ela é fundamental. Quando a gente está conectado com a gente mesmo, de alguma forma, a gente está mais saudável emocionalmente. Então, as coisas tendem a ser mais leves. Os problemas podem aparecer, mas você vai conseguir se regular melhor. Então, quanto mais saudável, mesmo no caos, quanto mais saudável esses pais estiverem, eles vão ter mais capacidade de se conectar com essas crianças. E conectando com essas crianças é o fator mais protetivo. Né? Essas crianças elas precisam se sentir vistas nesse processo. No processo do divórcio, acaba o pai e a mãe brigando, entrando em atrito, em conflito, e é o pior cenário para a criança. Como se a criança fosse um objeto. Não, e a criança ela fica ali só assistindo. Então, fica um atacando e tentando se defender de forma também agressiva ali. E essa criança está ali totalmente desamparada e as necessidades emocionais básicas delas não estão sendo atendidas. Esse é o pior cenário. Então, eu acho que tudo pode ser consertado depois, né? Mas a questão daquele momento do divórcio, onde está todo mundo muito autocentrado, é preciso, e muitas vezes até da ajuda profissional, que eu considero importantíssima, olhar para essa criança. E para olhar para essa criança, é preciso olhar para dentro de si. E isso minimiza muitos conflitos entre o ex-cônjuge, né? Porque você fica mais saudável, as coisas que ativavam antes não ativa mais, você já consegue regular um pouco melhor e as coisas tendem a ser minimamente ali mais leves, né? Talvez por isso que a criança se sinta culpada, né? Já que ela vê os seus pais ali, né, brigando. Quase uma punição, né? Trazendo como se fosse o motivo da briga. Doutora, eu vou tocar num assunto, porque eu vi que a doutora fala muito sobre a questão de conexão. E o que eu percebo nas famílias atuais. Hoje em dia, nós temos uma vida extremamente corrida. Nós passamos mais tempo no trabalho, mais tempo no escritório, do que dentro de casa. E isso acontece pro lado da mulher e pro lado do homem, já que hoje as mulheres também têm o seu local ali nas sessões de trabalho. E o que eu vejo nas famílias? Existe uma terceirização da criação dos seus filhos. O pai e a mãe passam muito tempo fora de casa, tem que cuidar da criança, o que eles fazem? Eles pagam alguém que possa cuidar, uma babá, uma empregada doméstica. E a conexão da criança, ela por vezes é voltada para essa pessoa que está com ela em casa, né? Para esse funcionário. Essa terceirização, ela traz algum efeito também na educação das crianças? É um efeito positivo, um efeito negativo? A doutora poderia
A gente falar algo sobre isso? Então, a questão da terceirização, ela é negativa. Mas a questão do vínculo dessa criança com outro cuidador, se for um cuidador conectado, muitas vezes minimiza o prejuízo dessa desconexão do pai e da mãe, né? Mas, enfim, o ideal é que essa criança não sinta essa desconexão do pai e da mãe, né? Como você falou, existe uma dificuldade muito grande nessa vida corrida. E é um exercício diário da gente parar e conseguir entrar naquele mundo que é mais lento, da criança, de entrar na imaginação dela, no dia a dia dela. Então, assim, a maior parte do tempo passa-se no trabalho e quando chega em casa também está resolvendo problemas e a criança quer atenção ali para brincar de boneca. Então, assim, é muito complexo. Mas isso precisa ser pensado, revisto e olhado com muita cautela, porque não há dinheiro no mundo que pague essa presença ali, né? Então, por exemplo, na minha vida pessoal hoje, com muita dificuldade, porque há uma sensação de que, como assim, não estou no trabalho nesse momento? Mas eu deixo umas brechinhas, algumas manhãs, eu fico ali, e é uma sensação, ao mesmo tempo estranha, ao mesmo tempo depois você vai acostumando um pouco mais, mas hoje eu me peguei, inclusive de manhã eu me peguei e falei, nossa, olha só como é interessante, pelo menos estar por perto, vendo as coisas acontecerem. E aí pentear o cabelo, e aí escovar o dente, você está participando na vida, e isso é fundamental. Então, assim, a terceirização minimiza os danos dessa ausência, mas não é o ideal. Mas é melhor ter essa pessoa do que não ter nenhum os pais. Mas o ideal é que seja os pais, claro. Só para finalizar, doutor, é um assunto que, querendo ou não, inevitavelmente e infelizmente, acaba sendo presente, sobretudo depois do fim da conjugalidade, que é a alienação parental. Eu sempre tive essa curiosidade e dificuldade de entender como que, no caso, uma perícia psicológica ou dentro do consultório clínico, que uma psicóloga consegue decifrar que aquela criança, aquele adolescente está sendo vítima de um alienador. Assim, é muito desafiador isso, mas existem alguns sinais, né? Então, assim, obviamente, essa criança vai demonstrar sinais de ansiedade, de estresse, isso é fato. Outro sinal importante também é o sentimento que essa criança vai, de alguma forma, expressar de uma lealdade dividida. Então, essa criança ela vai ficar, sabe aquela coisa, sentindo pressionada a escolher entre um e outro. E a criança ela não tem que ter essa sensação de que ela tem que ficar de um lado ou de outro. Ou, muitas vezes, ficar hipervigil, com medo de falar bem ou mal do outro, né, para não ser mal interpretado pelo outro genitor. Então, tem essa lealdade dividida, tem a ansiedade, tem o estresse, tem falas que as crianças também deixam escapar, que são falas, assim, de alguma forma... Que denunciam... Que denunciam um pouco, então, expressões, às vezes, prontas. Ela nunca esteve presente, minha mãe nunca esteve presente. Palavras talvez provavelmente... não condizem com a idade, maturidade com o vocabulário dela. ou com a percepção, né? São alguns sinais, assim, tem vários sinais. Essa coisa muito acirrada de defender muito e acusar muito o outro. Então, eles não veem muita nuance, né? Porque quando se tem um filho que está passando por um processo normal do divórcio, né? Que segue o rumo normal, o que a gente vê é que ele consegue ver os pontos positivos do pai, os pontos negativos, os pontos positivos da mãe, os pontos negativos. E uma criança que está num processo de alienação, né? Está no meio disso, é uma coisa muito dicotômica. Um é muito deusa, idolatra, e o outro não presta. Né? Sinais de não querer ir sem justificativas plausíveis para isso. Então, assim, tem alguns sinais que vão... né? E fora os sinais do próprio genitor, você vai vendo o funcionamento ali. Então, assim, não é fácil, é muito desafiador. Quanto menor a idade, mais ainda. Mas existem alguns caminhos que a gente consegue chegar aí a algumas hipóteses. Por hoje... Voou, hein? Passou muito rápido. A gente poderia ficar aqui, tinha muito assunto para a gente continuar falando. Às vezes, né, doutor? Aceitarei o convite, foi um prazer. É um prazer, poxa. É curto. Muito bom o papo, Mas o papo foi muito agradável. Espero que quem está nos assistindo tenha gostado. Eu quero agradecer imensamente a doutora Milena. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Agradecer a sua disponibilidade. Enobrecer a sua participação. Foi ótimo, ela contribuiu muito aqui com o nosso bate-papo. Tenho certeza que
as dúvidas que eu tinha foram esclarecidas. Ainda tinha algumas outras, mas aí vai ficar para outra oportunidade. Espero que a senhora possa voltar outras vezes aqui. O convite já fica desde já. O convite já aceito. Doutora, Agradeço. em nome aqui do Contraponto Podcast, eu agradeço muito sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Sei que a agenda é corrida e encaixar um lugarzinho ali, um espaço para poder falar conosco. E para o pessoal que está em casa, é importante, a gente está sempre procurando pessoas assim, desse calibre, com um bom entendimento, para poder passar para o pessoal que está em casa, que é de fato o nosso objetivo aqui, é educar quem está nos assistindo. E a gente muito falou sobre as crianças, muito se falou sobre infância, sobre divórcio. De fato, as crianças são quem menos tem alguma culpa nisso tudo, né? E eu acho que fica aqui um pouco de conscientização, né? Nós que somos adultos, nós que temos ali total discernimento dos nossos atos, e independente do relacionamento que você de casa se encontra, depende do relacionamento que você teve, de saber separar, saber que você tem um ser humano ali que depende de você, que vai te ter como exemplo, que vai seguir suas atitudes e que as suas ações, elas refletem naquela criança. Então fica muito aí de conscientização para quem está em casa. Doutora, mais uma vez eu agradeço. Obrigada. Doutora, sem precisar jogar mais confetes, eu acredito que a senhora tenha percebido aqui como foi adorável sua presença, né? Para mim, me tornei um fã, vou acompanhar mais de próximo o seu trabalho. Falar com os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, para estar compartilhando esse vídeo, estar curtindo lá. Se quiser deixar alguma pergunta, depois a gente responde. Curtir não dói, não cobra nada, é uma das poucas coisas hoje em dia que a gente pode fazer que é de graça. E estar compartilhando para mais pessoas, né? Para que as pessoas possam ter esse amadurecimento e estar acompanhando mais. A doutora tem suas redes sociais, já foram divulgadas aí. Eu passo ali. As redes sociais, depois a senhora passa para a senhora, para as pessoas poderem acompanhar, tirarem dúvida. Darem aí, um prazer muito grande estar contigo. Tá bom? Que Deus lhe abençoe sua vida, o seu trabalho. Agradeço. Que através dele façam pessoas melhores, porque o mundo está precisando de pessoas melhores. Tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo, doutora. Eu quero agradecer, gente, muito o convite, a confiança, né, de ter confiado no meu trabalho, enfim, na minha fala, nos meus pensamentos, na minha trajetória. Foi um prazer, de verdade. Amei, né, estar aqui com vocês e ficarei muito feliz em voltar. Se Deus quiser, né? Valeu, pessoal. Grande abraço. Próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço Tchau. para todos.